Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 29 de abril de 2026, quarta-feira, véspera do jogo do Fluminense pela terceira partida da fase de grupos da Libertadores. Eu ia falar terceira fase, mas não, terceira partida, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Bolívar lá na altitude de La Paz. Esse jogo vai ser tema hoje? Acho que não. Primeiro, falar aqui da notícia que saiu, que já tinha saído há um tempo atrás, um mês talvez, que as pessoas responsáveis pela carreira do Riquelme Felipe, tinham pedido ao Fluminense para oferecer ele a outros clubes e tal, já que o menino não vinha sendo aproveitado no Fluminense, O Riquelme Felipe, depois de muito tempo, desde o Carioca, ele entra em campo contra o Santos, e na visão geral, foi que ele fez uma boa partida e tal, assim, ele arrisca lances, ele vai pra cima, é uma característica dele, mas nesse jogo ele não completa, não acerta um drible, ele tenta 5 ou 6 e nenhum deles vai pra frente, sabe? Então assim, eu acho que ele fez uma partida ok, é a característica do menino ir pra cima. Se ele entra em campo, se esconde, aí mal ele não foi, mal vamos pensar num jogador recente do Fluminense que não deu certo, foi o Santos Moreno, ele entrava e ia mal, mesmo depois de um Carioca com 2, 3 jogos razoáveis, ele volta e vai entrando, aí no início, assim que entra, tinha jogo que ele começava mal e depois acertava, e tinha jogo que continuou mal o resto do jogo inteiro, então assim, mal o Riquelme Felipe não entrou, mas também não entrou bem. E aí saiu a notícia essa semana, semana passada, de que o Barcelona poderia fazer uma proposta de 7 milhões de euros. Na mesma notícia fala que o valor no Transfermarkt do jogador é de 6. E aí, mas ele vai sair mais barato do que saiu o Isaac, que tinha menos minutagem em campo, enfim. Aquilo, o Isaac tinha menos minutagem em campo na época, então ele não teve tempo de ir mal. O Riquelme teve tempo de ir mal. É outra coisa, é um ano mais velho, então pode ser, que caso o mercado de fato venha atrás dele, que ofereça menos do que foi oferecido pelo Isaac. Lembrando que uma venda para o Barcelona, mesmo que ele vá bem, significa uma chance menor de revenda. Com o Isaac a gente pode lucrar em vendas futuras, então assim, talvez tentar ganhar mais dinheiro numa venda só, caso o Isaac saia. Mas aí os 7 milhões, aí fala de 6 milhões do Transfermarkt, é o valor do Transfermarkt, a gente sabe que não é real, e aí é um jogador jovem que tem potencial, mas que não está entrando em campo, então talvez o valor do Transfermarkt, nem sei se é esse mesmo, possa estar mais baixo do que a realidade, aí chutaram 7, mas a polêmica é essa, assim, nesse momento vender o Riquelme Felipe por 7 milhões, eu ficaria chateado? Ficaria, porque é mais um jogador da base que sobe, que não rende no time de cima, que é feito uma venda, não vou dizer às pressas, mas uma venda com um valor que a gente, pelo potencial do jogador, acha que podia ser maior, mas também o jogador não performa em campo algo que justifique, precisa de mais minutos. Para mim, jogador para ter minuto tem que mostrar algo, parece. Eu li, que em entrevista recente, eu não sei se foi depois desse jogo contra o Santos, o Zubeldia chega a falar que o que ele está vendo agora é melhor do que o que ele viu do jogador em setembro, que é quando ele chega no Fluminense. Então, de fato, o menino podia não estar bem, e agora, com essa questão de ter descido para a base, mesmo na base, ele não era titular o tempo inteiro, talvez tenha feito uma reflexão ali do jogador na sua carreira, família, enfim, empresário, conversaram com o menino e ele botou a cabeça mais no lugar e talvez vai ser mais aproveitado agora, eu espero que sim, até para que caso saia por um valor maior, E aí, diante de a vinda do Hulk, o Fluminense gastou 13 milhões no Castillo, meu Deus, de onde está saindo o dinheiro? E o Matheus Montenegro falou que precisa vender 200 milhões. Primeiro, o problema é que o balanço não sai, Esse é um grande problema do Fluminense, o mês acaba amanhã. Teoricamente o balanço tem que ser publicado até abril, E até agora nada. E por que eu estou falando de balanço? Porque nessa mesma entrevista que o Matheus Montenegro fala de vender 200 milhões de reais, ele também fala
que nesse balanço o Fluminense colocou a questão esportiva, né? Vamos usar a palavra modesta, mas não foi a palavra que ele usou, né? Então é isso. Então, se o Fluminense, né, durante a temporada, né, for melhor nas competições em que disputar do que essa forma modesta, né, que não é essa palavra, mas a palavra certa me fugiu, né, que o Matheus Montenegro falou na entrevista, entra mais dinheiro, ou seja, o Fluminense vai precisar vender menos. E aí que está a questão, né? Porque o dedo e gritaria, né, da torcida, da mídia tricolor, né, é que a gente vai precisar desfazer o time no meio do ano. Cara, se as metas esportivas, né, podem fazer com que o valor da venda, né, esse valor total de venda seja menor, por que o Fluminense precisa vender desesperadamente no meio do ano? Quando chegam as melhores propostas e tal, não sei o quê, pipipi, popopó, blá blá blá. Sim, mas, né, não precisa, pode ser feito no final do ano. Daí eu fiz um vídeo na época que essa notícia estava gerando muita discussão, né? E agora eu não vou lembrar o que eu falei, quais jogadores eu falei, né? Que não é tão difícil atingir esse número sem desmontar o time todo. Talvez tenha que vender um Bernal, um Serna, né? Eu acho que eu chego a falar do JK ali, não lembro, né? Mas é isso, você não precisa desmontar o time todo, né? E até no vídeo eu falo tentando não tirar o Martinelli do time, já que, né, para mim é o principal jogador do meio de campo do Fluminense. Mas o Acosta, eu acho o Martinelli mais importante que o Acosta, até porque é ele que faz a transição, né? Essa bola sair lá de trás e conseguir chegar, né, para o Fluminense criar alguma coisa na frente. Então é isso, assim, né? Eu não vejo esse desespero. Aí agora, né, saiu na questão do valor, né, que o André pode ser vendido pelo Wolverhampton, né, que já é praticamente 5% desses 200 milhões. Né? E aí a gente pensando, né, o Luiz Henrique faz uma boa Copa do Mundo, né? O Shakhtar, o time do cara, o Zenit, né, já falou que ele tá para negócio, né? Se um volante da idade do Luiz Henrique, né, pode gerar pra gente, né, 5% desse valor, né? 10% desse valor, porque é quase 20 milhões, né? 1,8. Agora deu um branco aqui. O Luiz Henrique pode gerar o dobro do que o André vai gerar, entendeu? Então é isso, assim, né? Eu não acho esse valor tão difícil de chegar, né? Eu acho que essa previsão orçamentária de 200 milhões, né? E já falaram isso outras vezes, né? Inclui essas negociações de jogadores que já não estão mais aqui, né? E aí vem a mais-valia, ou no caso, né, do Luiz Henrique, jogadores que saíram há mais tempo, né? Vem o mecanismo de solidariedade da FIFA. Mas o vídeo nem era para ficar falando disso, né? Falei do Ricardo Felipe, né? Que se for vendido por esse valor é 1/4 dos 200 milhões, se for por 7 milhões de euros, né? Então aí a gente já teria 1/4, né, desse valor, né? Enfim, né? Então eu acho que esse valor não é desesperador. E cara, quero ver o moleque mais vezes em campo, quero ver ele jogando bem de fato, né? O jogo lá, quando que a gente é eliminado pelo Lanús, ele joga bem de fato, né? Ele assiste o Cano 2 vezes, mas o Fluminense não consegue, o Cano não consegue fazer o gol, né? Então é isso. Falar aqui, né? Voltar a falar, né, desse jogo contra a Chapecoense, né? Que a torcida vaiou no final e não era pra vaiar, o Fluminense jogou bem e tal, teve o problema ali de uma desatenção, tomar o gol, isso é ruim. Mas, pô, não era pra vaiar, apesar de uma vitória no sufoco com gol no final, mas não é no sufoco porque o Fluminense criou muito e tal. E aí, né, ontem eu cheguei a falar em comparação com o jogo com o Laguaira, né? A gente contra a Chapecoense em casa, a gente tem 30 finalizações. Contra o Laguaira fora de casa, né, numa estreia de Libertadores, que é um jogo que tende a ser mais tenso, né, a gente teve 18, 20 finalizações, né, 7 no gol, 7... Eu acho que são 7, acho que não são 9 não. Deu um 9 na cabeça aqui, mas vou ficar com
com 7, contra a Chapecoense 12, né? Enfim, né, esse aproveitamento entre finalização e finalização no gol, né, praticamente parecido, assim, né, proporcionalmente falando. Mas, né, se insiste que naquele jogo o Fluminense foi mal demais, sim, achei o time modorrento. E se insiste que o Fluminense fez um bom jogo, não é pra torcida estar criticando, apesar da vitória difícil. Né? E eu já achava isso, né, pela produção ofensiva, que os jogos são similares. Lógico que o XG, né, que são as chances claras de gol, né, no jogo contra a Chapecoense foi de 2,83, né, contra o Laguaira foi de 1,43, se eu não me engano, é menos de 1,5, né, você tem, né, menos criação de chances claras, né? Sendo que de um lado você tem quase o dobro de finalizações, está jogando em casa, do outro, né, não, você está jogando fora de casa, né? Mas tem uma coisa que me chamou a atenção sobre os dois jogos, né? E quem me chamou a atenção, né, foi ontem um comentário do Vago e do Igor Wolff, do excelente Sodanense, né? Sobre o fato do Fluminense ter sido roubado nessa estreia da Libertadores, né? E o que abre o nosso jogo, né, o placar contra a Chapecoense, é um pênalti que o juiz deu, né? Nesse jogo da Libertadores, aconteceram 2 jogadas de pênalti a favor do Fluminense e o juiz, né, o VAR, né, deram nenhuma das duas, né? Eu, na época, e continuo achando, né, que era mais fácil marcar o pênalti do jogador mesmo com o braço, teoricamente, né, próximo ao corpo, porque ele leva o cotovelo dele tá aqui do lado, ele roda o corpo para frente, ele leva o cotovelo para frente bloqueando a bola. Então, para mim, ele leva o braço, ele amplia o corpo, ele leva o braço em direção à bola de fato, né? Então, para mim, esse pênalti é mais fácil do que o do JK, que eu acho que se o JK se mantém em pé, e acho que ele poderia fazer isso, né, ele até conseguiria finalizar aquela bola, né? Mas ele sente o puxão, acha que não vai chegar na bola e, né, se joga para trás, né? Apesar da Conmebol achar que o do JK foi pênalti e que o outro não era pênalti mesmo. Eu já acho o contrário. E teve também um lance de expulsão. Se um dos pênaltis é dado, esse XG do Fluminense de 1,43 subiria para quase o 2,83 do outro jogo, né? Subiria para 2 e alguma coisa, com certeza, né? Porque um pênalti, né, no XG vale quase 1, né? Então, assim, né, um pênalti aumenta muito o XG, né, do jogo, né? Enfim, né? E aí daria números melhores essa partida contra o Laguaira. Lógico que tem aquilo, né? Uma partida independente não, né? Mesmo com o que acontece em campo, mas é uma partida com vitória, ela é vista com um olho melhor do que uma partida que você não tem vitória, né? Mas é isso, assim, né? Então eu acho que são 2 jogos parecidos, né? E que deveriam ter sido vistos da mesma forma, né? Se você se propõe a não falar só de resultado, tá? Agora, falar rápido aqui de uma coisa que uma coisa que eu tô para falar desde semana passada, né? Muito se criou um alarde, um burburinho, um disse-me-disse, né, de que o Fred saiu do Fluminense por problemas, né? Problemas dentro da diretoria e tal, não sei o que. Fred, semana passada, visitou lá o Fluminense, né? Lá tem que fazer um trabalho lá pro curso que ele tá fazendo na Inglaterra para ser técnico de futebol, né? Ele visita o Fluminense, resolve usar, né, a metodologia do Fluminense para fazer esse trabalho do curso que tá fazendo e dá abraço, Mário Bittencourt, enfim, né? Essas questões todas, né? Não sei se ele pode ter tido um problema ali na gestão do elenco, mas eu acho que, como ele disse, como foi falado, mas não foi repetido, né? Até por não ficar sendo repetido isso, eu acho que foi mais uma questão pessoal mesmo, né? E aí você pode fosforilar sobre qual a questão pessoal, né? Mas eu acho que foi isso mesmo, uma questão pessoal. Ele foi morar na Inglaterra depois disso, né? Acho que foi Inglaterra mesmo. Mas o fato é que ele vai morar fora do Brasil depois desse problema que aconteceu, que fez com que ele deixasse o Fluminense. E eu acho que essa visita mostra que não há problema nenhum, né? Não houve, oh meu Deus, um grande acontecimento secreto dentro do Fluminense, por isso que o Fred saiu.
E por último, né, ontem, né, eu tentando achar um motivo, né, para o Hulk se encaixar no time do Fluminense, né, eu disse que tem toda a questão de liderança dentro de campo, marcar presença, né, impor respeito aos adversários, isso é indiscutível, né, mas a questão é o tempo que ele vai ter em campo para fazer jus a vir com essa necessidade, né. Sobre dinheiro, assim, eu acho que o Fluminense não tem que pagar nada, né? O Veloso falou que foi oferecido ao Palmeiras, pediram 5 milhões, mais 2 jogadores da base. Isso não faz nem sentido, né? Para o Fluminense lá atrás, né, chegaram a pedir jogador da base, mas era uma tentativa do Atlético mostrando que não estava se livrando dele de graça, ele ainda tinha um ano de contrato, né? E eu acho que o Fluminense não tem que pagar nada ao Atlético. Talvez emprestar um jogador da base, mas não o que eles quiserem, né? E é isso e mais nada. Para que ele seja liberado 6 meses antes do final do contrato. E é isso, aí o salário de 2,5 milhões é quase que ele ganha lá com os benefícios todos do Atlético. E saiu notícia que o Fluminense vai tentar barganhar com ele, né, um valor menor, né, já que não está vindo no início do ano, ele está vindo numa situação diferente. E que o contrato novo seria só até o final de do ano que vem, como já era desde o início. Eu acho que isso vai virar meados de 2028, tá? Não gostaria, mas acho que vai. E aí falei isso tudo e não falei do que eu estava falando de fato, né? E aí tentando achar esse lugar para colocar o Hulk, né? Já que o valor que ele vai ganhar um bom salário, mesmo que a gente não gaste nada. E aí se ele abrir mão do que tem para receber no Galo, ele deve, né, esse valor ser pago pelo Fluminense de alguma forma, em luvas, embutido no salário também, né? Que eu enxergo talvez o Hulk, né, fazendo um trio, não ao mesmo tempo dentro de campo, lógico que dependendo da situação do jogo, por necessidade pode acontecer, né, mas um trio de revezamento do meio para frente com Acosta e Savarino. Acosta e Savarino são jogadores que não jogam o jogo todo, né? E aí eu fui olhar, né, o XG e o XA, né, que são jogadas que poderiam ser assistências e jogadas que poderiam ser gol do Hulk. O Hulk, comparando com os nossos atacantes, né, o XG dele é bem pior, fato. Então não dá para pensar nesse momento o Hulk chegar e ser o primeiro, o segundo numa disputa por vaga na centroavância do Fluminense. Quando eu falo atacante, estou falando centroavante, né? Aí fui comparar isso com um dos nossos meias, né, principalmente pela questão do XA. Comparado com o Savarino e Acosta, ele também é bem pior do que os dois. E aí fui comparar com Canóbio e Serna. Ele não é bem pior que o Serna, mas é uma média ali meio que igual, né? Mas tem a questão defensiva que o Serna é melhor. Mas é aquilo, né? O Galo tá mal, então no Fluminense ele tem mais chance de participar, né, de gols do que lá. Se esses números vão quase que dobrar, não sei. Isso faria ele chegar perto, né, de Savarino e Acosta nesses números. Rodar semafórico à frente. Mas eu acho que o principal é ele vir para esse revezamento, tentando achar uma justificativa e um encaixe nele no time, né? O Savarino e Acosta podem jogar pelo meio, ele joga pelas pontas, né? E o mapa de calor dele mostra que ele vem bastante para o meio também, né? Apesar de cair mais pela direita, mas não é tipo parecido com o Canóbio, que é uma faixa de calor imensa ali na direita. Beleza? Cansei, já cheguei. Já tem 19 minutos de novo. Saudações tricolores e faz o Hélio.